Respondendo a questão de número 3 da N2 do professor Breno, no sentido do direito civil, a aquisição da posse constitui o fenômeno pelo qual alguém se torna titular de uma determinada faculdade, de uma determinada coisa, tendo por objeto bem corporativo ou incorpore. Do mesmo modo, esse fenômeno ocorre na posse, originando assim suas formas de aquisição, e para tal, levar-se em conta não só seu fato gerador, mas também a figura do adquirente, visto que é importante saber se o sujeito é possuidor ou mero detentor. De acordo com o Código Civil Brasileiro, dentre das matérias do direito civil, ao longo da história, o termo posse assume infinitos conceitos. Pode-se entender como posse todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algo dos poderes de interesses da propriedade. Isto está no artigo 1196 do Código Civil. Embora não exista a possibilidade da posse de direito, existe a possibilidade de se possuir bem nos termos do direito, como depósito, penhor, que implica o exercício do direito, como previsto no artigo 1196 do Código Civil, que permite o desdobramento da posse direta e indireta em virtude de seu direito pessoal. A posse não é o exercício do poder, mas sim o poder propriamente dito, que tem o titular da relação fática sobre um determinado bem, caracterizando-se de tanto pelo exercício como pela possibilidade de exercício. Ela é a disponibilidade e não a disposição, é a relação postentativa e não necessariamente do efetivo exercício. Os modos de aquisição da posse são classificados em originários, que se trata da apreensão da coisa em exercício do direito, e disponibilidade da coisa do direito em derivado, que são a tradição e suspensão na posse. É possível adquirir a posse através do modo originário, quando não existe o consentimento do possuidor, procedente através do modo derivado, quando existe a aprovação do possuidor anterior, ocorrendo assim a transmissão da posse. A apreensão da coisa consiste na apropriação de coisas que não possui dono, ou seja, esteja abandonado ou não é de ninguém. Pode-se dizer também que a coisa pode ser retirada de uma outra pessoa sem a sua devida permissão, configurando-se assim a aquisição da posse de forma ilegal. Basta somente que o poder de fato e a relação a determinado bem seja adquirido com a ação em si, tratando de imóvel. A apreensão se revela através da ocupação pelo uso do bem. Os modos de aquisição da posse são classificados em originários, que se trata da apreensão de coisas, de exercício de direito e disposição do direito em derivado. A apreensão das coisas consiste na apropriação que o não possuidor, ou seja, esteja abandonado, que não seja de ninguém. Dentro da posse temos alguns requisitos sobre sua espécie e quando são utilizadas. Quais são? Posse direta e indireta, posse justa e injusta. Temos a posse injusta, presente nos vícios objetivos da posse. Ela é utilizada de violência. A aquisição dessa posse seria de forma de força, clandestina, é aquela que adquire uma obscuridade na calada da noite, que venha com arma, que venha com esse tipo de transição, que tenha um conhecimento do possuidor e uma precariedade. É aquela recorrente de um abuso de confiança, de autoridade, um abuso que tenha uma marginalização no meio.
posse de boa-fé e de má-fé, posse de usucapion, posse nova e velha, posse pro divisor e pro indivisor, posse por herança também. Adquire-se a propriedade de forma originária e derivada. Originária quando vincula-se de qualquer relação com o titular anterior não existente, relação jurídica de transição. A maioria da doutrina entende também como originária a aquisição por uso capião e a cessão natural, forma de aquisição dos meios. Derivada ocorre quando há relação jurídica com antecessor, existe transmissão de propriedade de um sujeito a outro. A regra fundamental dessa modalidade é que ninguém pode transferir mais direito do que tem. Da aquisição por registro do meio do titular, elencada no artigo 1245, 1246 e 1247. A aquisição da propriedade do imóvel pelo registro do título é transferível entre vivos da propriedade mediante o registro do título translativo do registro do imóvel competente. Temos também a cessão da formação por ilhas. Está no artigo 1249 no Código Civil e dispõe que a ilha se formar em decorrência comum ou particular pretende aos proprietários ribeirinhos de fronteiras. Então aqui a gente deixou a nossa contribuição e o nosso entendimento. Obrigada.